Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 1 Reis 3. Vamos começar lendo o 18, 19 e o 20, que vai falar assim. E sucedeu ao terceiro dia depois do meu parto. Esta mulher também teve um filho, e estávamos juntas numa casa, e não havia conosco nenhum estranho, só nós duas. E sucedeu à noite que morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tomou o meu filho vivo e colocou seu filho morto ao meu lado. E no 26 vai falar assim. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque as suas entranhas lhe estremeceram por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo algum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu nem teu, seja o menino dividido. E respondeu o rei e disse: Dai o menino vivo a esta mulher, e não mateis a criança, entregueis a sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que dera ao rei, e temeu ao rei, porque viram sabedoria de Deus que havia no rei, para fazer justiça. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai começar, falando que havia duas mulheres, numa casa, e que ambas, deram à luz, um filho. E ali não tinha mais ninguém com elas ali, só elas duas. E a palavra do Senhor vai falar que à noite uma dessas mulheres, deitou-se por cima do seu filho, e a criança veio a falecer. E ela, percebendo que o seu filho estava morto, ela foi e trocou com a outra mulher que tinha dado, à luz também um filho. Então ela colocou o seu filho, morto nos braços daquela mulher, e tomou o filho vivo daquela mulher para si. E a palavra do Senhor vai falar que essa mulher, acordando à noite, para amamentar o seu filho, ela percebeu que aquela criança estava morta. E então ela, quando amanheceu o dia, que ela começou, a olhar direito para aquela criança, ela percebeu que aquela criança não era o filho dela. E aquela mulher agiu de engano, para com ela, e não devolveu aquele filho, para ela. Irmãos, e tem pessoas que é assim, que muitas vezes o Senhor coloca, um projeto em suas mãos, e as pessoas, não dá o devido valor àquilo ali que o Senhor colocou em sua mão, faz de qualquer maneira e acaba, perdendo o que o Senhor tem com você, com ela. E quando vê que perdeu aquilo, que o Senhor colocou em sua mão, que você não administrou direito e perdeu, vai querer roubar o sonho, o projeto de outra pessoa, assim como essa mulher fez. E a palavra do Senhor vai falar que essa mulher agiu de tal engano, que foram até o rei, e aquela mulher ali mentindo, falando, para o rei que aquela criança viva era dela, sendo que o dela era aquele que já tinha morrido, E a palavra do Senhor vai falar que ambas as duas, falando que o filho era, uma falava: o filho vivo é meu, e a outra falava: não, o vivo é meu. E a palavra do Senhor vai falar que o rei ali, colocaram o rei ali em uma situação difícil, para julgar, porque então ninguém sabia qual das duas estava falando a verdade. Mas a palavra do Senhor vai falar que o rei Salomão, antes dele julgar essa causa aqui, ele tinha oferecido sacrifícios ao Senhor, E ele tinha pedido para o Senhor que o Senhor desse sabedoria, porque o Senhor já tinha aparecido, a Salomão em sonhos ali, já tinha falado para ele: pede-me o que queres. E a palavra do Senhor vai falar que o rei Salomão ali, ele não pediu ouro, ele não pediu prata, Ele não pediu a morte dos seus inimigos, mas ele buscou primeiramente,
ao Senhor as coisas do alto, as coisas dos céus. E muitas vezes o que nos falta é isso, é buscar em primeiro lugar as coisas do Senhor, as coisas dos céus. Muitas vezes estamos, né, preocupados com bens materiais, né, com coisas que vão perecer, que vão ficar aqui nessa terra e não damos o devido valor, né, o que realmente importa, que é buscar a sabedoria que vem do alto. Mas a palavra do Senhor vai falar que Salomão, ele valorizou a presença, né? Que ele valorizou em primeiro lugar as coisas do alto, a presença do Senhor. E ele pediu para o Senhor que o Senhor desse sabedoria, né? Para que ele pudesse julgar aquele povo tão grande e numeroso que o Senhor colocou, né? Em suas mãos, para que ele reinasse ali sobre aquele povo. E ele, conhecendo as suas limitações ali, ele pediu para o Senhor sabedoria. E aí ele já estava pronto para julgar esse caso aqui, dessas duas mulheres. Mas por quê? Porque lá atrás ele já tinha, né, pedido para o Senhor sabedoria, pedido para o Senhor revestimento, pedido para o Senhor o ensinar a lidar com situações difíceis. E foi o que aconteceu. E a palavra do Senhor vai falar, né? Que ali, aquelas mulheres ali, uma falando que o filho era dela, a outra também falando que era dela. O povo ficou ali esperando para ver, né? Qual ia ser o julgamento ali daquele rei, né? Para com aquelas duas mulheres. E a palavra do Senhor vai falar que Salomão falou: traz uma espada para mim. E pegue a criança e divida no meio, e dá metade para uma e metade para outra. Só que quando ele deu essa sentença ali, a palavra do Senhor vai falar que aquela mãe, a que era verdadeiramente a mãe daquela criança, ela falou para Salomão, né? Não, Senhor, não precisa fazer isso, não. Eu abro mão da minha criança, eu abro mão, né, deste menino, para que nenhum mal o suceda. E por quê? Porque o amor de mãe ali falou mais alto ali no coração daquela mulher. E a palavra do Senhor vai falar que enquanto essa que era a verdadeira mãe daquela criança, né, abria mão daquela criança para não ver, né, nenhum mal acontecer com aquela criança, a outra, né, que não era a verdadeira mãe daquela criança, ela falava: divide a criança, nem meu nem teu, mas que ele seja dividido. E ali o rei vendo a atitude, né, daquela mulher que falava que era para dividir mesmo a criança, né, que aquela criança não ia ser nem dela e nem da outra, que era a verdadeira mãe. O rei ali pode perceber que a verdadeira mãe foi aquela que abriu mão, porque o amor de mãe, ele é tão grande que você prefere, né, perder para outra pessoa do que ver, né, o seu filho morto ali sacrificado. Então, irmãos, tem situações, né, na nossa vida que o Senhor vai nos provar, assim como fez, né, com Salomão. E a palavra do Senhor vai falar que quando Salomão ali viu a atitude, né, daquela mãe abrindo mão ali, ele pôde realmente perceber que verdadeiramente aquela mulher que abriu mão era a mãe daquela criança. E ele falou, né, para os seus servos: dê a criança para que essa é a mãe, essa que abriu mão. Então tem pessoas que elas nem vai para frente, né, nem alcança nada e ainda coloca tropeços, né, para que outras pessoas também não avancem, não alcancem. Mas através dessa palavra o Senhor está falando que os verdadeiros servos do Senhor não ficarão enganados com pessoas maliciosas, com pessoas que agem enganosamente ali querendo, né, enganar e confundir até os servos do Senhor. Mas a palavra do Senhor vai falar que ali o Senhor não permitiu com que Salomão, né, fosse enganado por aquela mulher. Porque o Senhor ali deu aquela estratégia ali a Salomão para que ele mandasse dividir aquela criança. E através daquela estratégia que o Senhor deu para ele pôde ver, não só ele, mas todo o povo que ali estava, quem era a verdadeira mãe daquela criança.
E através dessa palavra o Senhor está falando. Busque do Senhor a verdadeira sabedoria que vem do alto. Busque ao Senhor revestimento, conhecimento, para que ninguém possa te enganar, para que ninguém venha com engano sobre a sua vida. Porque os verdadeiros servos do Senhor, que buscam o Senhor verdadeiramente, o Senhor revela quem é quem. E através dessa palavra o Senhor está falando, né? Busca primeiramente, né, as coisas do alto, as coisas que vêm dos céus, porque as demais coisas é o Senhor quem acrescenta. O Senhor vai falar aqui nessa palavra que Salomão, quando ele pediu ali para o Senhor sabedoria, né, para julgar aquele povo ali, para ser um bom rei ali, saber lidar com qualquer situação, o Senhor viu, né, aquela petição e o Senhor se agradou daquela petição de Salomão. E o Senhor não deu só para Salomão sabedoria, né, para julgar ali corretamente, mas o Senhor também acrescentou, né, riquezas e honras sobre a vida dele. Porque o Senhor mesmo é quem vai falar que ele não pediu riquezas, né, para si e nem a morte dos seus inimigos, mas ele pediu sabedoria da parte do Senhor. Amém, irmãos? E através desta palavra o Senhor está falando. Busque a verdadeira sabedoria que vem do alto, para que você não venha ser enganada e para que o Senhor, né, lhe ensine, lhe instrua a resolver qualquer situação com sabedoria. Amém? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para mim compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que quando buscamos a tua face, a tua presença verdadeiramente, o Senhor não nos deixa enganado, mas o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos instrui, o Senhor nos ensina. Gratidão, Senhor, por tudo, gratidão por mais um dia. E desde já, Pai, também eu quero te pedir que onde essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, com renovo, com novidade de vidas. Que os teus filhos venham buscar verdadeiramente a sabedoria que vem do alto. E desde já também eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha estar suprindo toda a nossa necessidade, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.